Bem-vindos para mais uma aula da Locale. Eu sou Leila Kumura, uma das fundadoras da Locale, uma empresa dedicada a ensinar empreendedores de marcas locais a terem mais sucesso nos supermercados brasileiros. O tema de hoje é trade marketing. Se você é um empreendedor de marca local e quer que seu produto tenha sucesso nos supermercados de todo o Brasil, você precisa conhecer os conceitos básicos de trade marketing. Por quê? Porque o varejo, gente, os supermercados, é sobre execução. E o trade marketing ajuda nessa execução no ponto de venda. Então vamos lá, entender um pouquinho desse histórico. Antes a gente tinha marketing, que cuidava do posicionamento de marca, precificação e tudo mais. E do outro lado a gente tinha vendas, que negociava com os supermercados, fazia os acordos, fazia, né, atendimento da entrega, o que vai ser vendido e tudo mais. E houve um momento ali do varejo em que existia a necessidade de alguém atuando no ponto de venda. E foi aí que surgiu o trade marketing, em linhas gerais, né? O trade marketing é uma profissão, um departamento relativamente novo, não existia há algumas décadas atrás, e se desenvolveu se especializando em execução no ponto de venda. Então, o trade marketing seria uma junção do que marketing está determinando e também dando suporte a vendas, ao comercial no ponto de venda. É uma intersecção entre marketing e vendas ali. Para você que é empreendedor de marca local e provavelmente não tem um time muito robusto para fazer cada função e ter um departamento inteiro de trade marketing como as grandes empresas, tudo bem. O que é importante você saber? Que a execução não é responsabilidade necessariamente do supermercadista, do varejista. Não é que você vende o seu produto para o varejo e aí o varejo faz tudo por você, coloca na gôndola, gerencia aquela gôndola e faz vender. Não, existe uma coparticipação, uma corresponsabilidade da indústria e o varejo para que essa execução aconteça no ponto de venda. Então, você, como dono de indústria, dono de marca local, precisa também garantir com o supermercadista que o seu produto está sendo bem executado no ponto de venda. Então, não precisa. Eu vou passar aqui os conceitos básicos para você do trade marketing, para você não precisar, né, ter uma pessoa ali dedicada para o trade, no início da operação principalmente. O que significa trade marketing no dia a dia? Significa, gente, o conceito básico do trade começa com a gôndola perfeita. Significa você entender o que funciona melhor para o seu produto ali no ponto de venda. Então, vamos dizer, por exemplo, que você venda um chocolate premium. Ele é um chocolate com um preço mais elevado, porque tem muito mais qualidade e tudo mais. Onde faz sentido, primeiro, colocar o seu produto? Qual gôndola ele deve estar? Essa é a primeira questão. Parece trivial, né? Do tipo, tá na gôndola de chocolate. Mas às vezes o supermercado tem uma gôndola gourmet. E aí talvez faça sentido você estar na gôndola gourmet, por exemplo. Então, a primeira pergunta que você tem que saber é: onde o seu produto deve estar? A segunda pergunta é: a que preço ele deve estar? O preço, apesar de ser um acordo entre você e o varejista, você tem um preço ideal para o seu produto. Quando você faz, né, o posicionamento de mercado do seu produto, você tem que saber o preço que você gostaria de cobrar. E aí, nessa negociação com os supermercados, você negocia qual a margem vai acontecer e qual o preço ideal para o seu produto. E na execução, você precisa garantir que aquele preço vai estar em gôndola. Porque é muito diferente, né, gente? Se você fez um chocolate que deveria custar R$ 12,90 e o varejista resolve colocar R$ 19,90, o giro do seu produto, o famoso sell-out que a gente fala aqui, ele não vai acontecer, ou vai ser muito mais difícil de acontecer a um preço acima de R$ 19. Então, o ideal é que você, na execução, garanta que o seu preço está fazendo sentido e está alinhado com o que você gostaria que fosse. A outra questão é em relação a, por exemplo, variedades, né? Todas as variedades que você tem negociado, que você negociou com o supermercadista, estão em gôndola? Por que é importante? Porque muitas vezes ou tem um problema de falta, ou nem todas as variedades chegaram na gôndola, então precisa garantir que todas as variedades que foram negociadas estão na gôndola. Outro ponto é posicionamento na gôndola. Então, perto de qual concorrente você precisa estar. Isso parece também meio, mas estando na gôndola de chocolate está tudo bem. Não, porque a referência de preço, quando você tem um produto premium,
Pode ser muito diferente. Você estando do lado de um Lacta que custa, sei lá, R$ 5, versus estando do lado de um Lindt que custa 20. Então, a referência que o consumidor vai ter quando você está posicionado no lugar certo é 12 vezes 20. Ah, esse aqui parece bem em conta. Ou 12 versus 5. Nossa, esse produto está caro. Então, o posicionamento ele é importante. A outra coisa é a exposição do seu produto. Ele está num lugar favorável? Normalmente, gente, quando a gente fala de varejo, o consumidor tem poucos segundos para identificar o seu produto, né? E é por isso que a gente fala da importância da embalagem, do posicionamento e da exposição. E a briga, gente, acontece no ponto de venda, se você prestar atenção numa gôndola, quem tem mais exposição? Normalmente, as marcas com maior giro, com maior relevância naquela categoria, vai ter maior na exposição naquela gôndola. Então é importante que você, mesmo pequeno, consiga uma exposição legal, num posicionamento legal. Normalmente, faixa de olho, né, aquela faixa do meio ali, é a mais disputada, porque é onde o consumidor bate o olho e fala: ah, aqui são os produtos. E aí tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo é a parte menos privilegiada, porque pouca gente vai olhar para baixo. Então você quer estar na altura dos olhos, de preferência, ou um pouquinho acima, mas evitar a parte de baixo, que é onde o pessoal menos olha, né? É claro que nem sempre você tem a liberdade de colocar o seu produto onde você quiser, mas você pode negociar com o supermercadista onde você acredita que faz mais sentido e posicionar da maneira ideal, né, na sua gôndola ideal. Então, quando a gente fala de trade marketing, o básico do básico, gente, é conseguir sempre, em todos os pontos de venda, replicar a sua gôndola ideal. Então, preço certo, no posicionamento certo, com a melhor exposição, no melhor posicionamento da gôndola, né? Com as variedades que você precisa estar naquele supermercado. Execução básica, gente. Esse é o trade básico, tá? Não precisa ser necessariamente, vou comprar um ponto extra, fazer uma mega exposição performática com, né, material de ponto de venda, não precisa necessariamente no começo ser assim. Mas garanta que a exposição e a execução básica do seu produto estão sendo bem feitas. E aí vem muito da observação. Você que está começando, é super importante você visitar a loja e entender a dinâmica dos consumidores daquela loja. Então, entender, pô, eles estão prestando atenção, eles estão entendendo, está num lugar privilegiado mesmo? Onde mais poderia estar o meu produto que faria sentido para vender mais, né? O que eu posso fazer de diferente aqui nessa loja para ganhar essa visibilidade ou para estar no lugar onde o consumidor realmente vai comprar? E aí é observação. Cada loja tem uma dinâmica. Algumas lojas, por exemplo, têm uma gôndola mais especial, que tem um fluxo de pessoas mais interessantes, que você talvez queira estar ali. Outra loja tem ponto, né, na checkout que a gente fala, que é muito interessante. Então, a observação também vai ajudar nessa execução básica do trade marketing, tá? Para ajudar também na execução do trade, existe o papel dos promotores de venda. Os promotores de venda são aqueles repositores, são pessoas profissionais contratadas para fazer a reposição e a arrumação da gôndola. A promotoria, gente, a gente sempre fala muito quando você calcula os custos do varejo, os custos de operar no canal do varejo, é importante colocar uma linha de promotoria. Porque muitos supermercados são tão bagunçados que se você não tiver um promotor de vendas, um repositor ali arrumando a sua gôndola e trazendo o seu produto do estoque para gôndola, talvez o seu produto nunca chegue na gôndola. E isso acontece, infelizmente, muitas vezes. Eu vejo supermercados muito premiums, né, que teoricamente são super bem organizados, que o primeiro produto daquela marca nunca chegou na gôndola, ficou no estoque, porque é uma bagunça. Então, a promotoria, os repositores são importantes sim, principalmente se você quer ter sucesso nos supermercados. São os repositores que fazem, então, a alocação do estoque para a gôndola, fazem a arrumação,
Também identificam a validade do seu produto, se está para vencer ou não, identificam ruptura, né, que é quando o produto que deveria estar lá está faltando, então uma variedade que vendeu mais do que as outras, e aí você está em ruptura daquela variedade, então o promotor ele pode identificar isso nas suas visitas, informar para você e você daí conversa com o comercial para fazer um novo pedido. Os promotores, eles têm um papel muito fundamental no varejo e por mais que você tenha recursos limitados, vale sim, dependendo da rede, ter uma promotoria de vendas, nem que seja visitas semanais, quinzenais, mas que faça essa arrumação por você, porque vai chegar uma hora que você talvez não tenha tempo de visitar todos os pontos de venda. Então, as promotorias, eu falo, se você não tem dinheiro para bancar alguma promotoria, né, em algumas redes mais importantes da sua carteira de clientes, então nem vá para o varejo, porque às vezes a não promotoria, não ter promotor, pode custar até a sua longevidade da parceria com aquele varejista. Então, os promotores são grandes parceiros na execução e nesse dia a dia, né, do trade que a gente fala aqui, que basicamente é a execução no ponto de venda. Então, se você está começando no varejo agora, não se descuide dessa execução. Super importante. Se não é um promotor, vá você visitar a loja, entenda a dinâmica, arrume seus produtos, procure, né, entender o que faria mais sentido para o seu produto e se questione, né, sempre. Como é que eu posso vender mais nesse ponto de venda? O que que eu posso fazer de diferente? O que meus concorrentes estão fazendo de diferente que eu posso me inspirar para vender mais? Porque, queira ou não, o consumidor, naquele momento de compra do supermercado, com tantas variedades, né, vai prestar atenção muito rapidamente no que está de novo ali. Então, se você consegue ter um destaque maior, você consegue aumentar as suas chances de experimentação, repetição do seu produto, giro e o consequente famoso sellout, que é tão importante para os empreendedores de marcas locais. E é isso. Então fica aqui a minha mensagem sobre trade marketing, o básico, pelo menos para vocês entenderem. E se vocês quiserem se aprofundar ainda mais nessa dinâmica do mercado, das gôndolas, o que faz mais sentido, entre em contato com a gente, porque a gente é especialista no assunto e a gente tem ensinado há mais de 7 anos todos os empreendedores de marcas locais a como lidar com esse mundo do varejo dos supermercados brasileiros. E é isso. Fico por aqui na minha aula e até a nossa próxima aula na próxima semana. Até mais.